Amém. Amém. Romanos 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Deus nos abençoe na sua palavra. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra. Senhor, de nós mesmos não temos nada a transmitir ao teu povo, Senhor. Mas usa, Senhor, a nossa vida como um vaso de barro nas tuas mãos. Amém. Visita nosso coração e fala conosco. Amém. Nós somos dependentes de ouvir a tua voz. Sim, Senhor. Somos dependentes da tua direção. Eu guia esse povo, Pai, até a tua eternidade. Orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos manifestar. Glória a Deus. Hoje nós cantamos um louvor que fala a respeito do alto preço que foi pago para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que nós tivéssemos direito à salvação, para que o nosso pecado fosse perdoado. Um preço que nós, na nossa limitação humana, nós não conseguimos mensurar. Como foi o sacrifício do Senhor Jesus em favor da minha vida, pelo meu pecado. O que o Senhor Jesus teve que suportar, porque eu estava vivendo em pecado, porque nós vivíamos em pecado. O sacrifício foi um preço muito alto para o Senhor Jesus, um preço maior ainda para o Pai, em ver o seu filho sendo maltratado, açoitado, torturado, crucificado, sem pecado algum. O preço que foi pago pela nossa salvação foi um preço altíssimo. E muitas vezes hoje nós falamos, não, a salvação é de graça para mim e para você. Mas para o Senhor Jesus e para o Pai custou um preço muito alto. Para o Pai custou a morte do filho que ama. E ver o filho suportar tantos açoites, tantas coisas que o Senhor Jesus passou por nós, tantas torturas. Eu vi alguém dizendo que aquele homem, o Simão, o sirineu, que foi constrangido a levar a cruz do Senhor Jesus, não foi porque os soldados ou as pessoas estavam com dó do Senhor Jesus, mas foi porque se o Senhor Jesus continuasse carregando aquela cruz,
ele não chegaria vivo até o local da crucificação. Então aquilo ali foi por maldade do homem, para que ele suportasse um pouco mais as torturas e o preço aumentasse ainda mais, o preço da minha salvação e da sua. Lá no livro dos Salmos diz que o resgate da alma é caríssimo. E é caríssimo, custa a vida do Filho de Deus. E Deus sempre deu testemunho, o Pai sempre deu testemunho do amor que tinha pelo Senhor Jesus. Em diversas ocasiões, as pessoas ouviam a palavra de Deus, a voz de Deus dizendo: este é o meu Filho amado, a ele segui. Para o Pai custou a morte do Filho amado. Para o Filho custou o preço do sacrifício, de passar por tanta humilhação, de ser batido na cabeça, de ser açoitado, de ser cuspido, injuriado, só porque amou a mim e a você. Glória a Deus, só para perdoar o nosso pecado. Alguém que era puro, santo, morre no lugar daqueles que deveriam ter sido crucificados naquele dia. O justo pagando pelos injustos. Essa é a justiça de Deus para com a nossa vida. O amor de Deus revelado na crucificação do Filho por nós. E nós que cremos nesse sacrifício e aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, como aquele que foi capaz de libertar-nos do nosso pecado. Hoje, muitas vezes, nós nos consideramos pecadores e não posso dizer que estamos errados, porque nós vivemos hoje presos num corpo que herdou a natureza pecaminosa lá do primeiro homem que pecou. Mas também nós, quando morremos para este mundo, nós morremos para esse pecado. E se Cristo morreu por nós, logo nós morremos juntamente com Cristo. A palavra nos fala que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se você aceita esse sacrifício do Senhor Jesus na sua vida, como aquele que é capaz de perdoar os seus pecados, como aquele sacrifício que pode retirar a ira de Deus de sobre a sua vida e te levar para o amor de Deus, se você aceita isso, você também morreu com Cristo. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos mortos para o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. glória a Deus. Se nós morremos com Cristo, e se Cristo ressuscitou, também nós ressuscitamos com Cristo. Glória a Deus. E a palavra nos fala que Cristo ressuscitou com um corpo modificado, tanto que as pessoas, quando olhavam para Ele, já não o reconheciam mais. As mulheres que foram ali no sepulcro para ungir ali o seu corpo, quando chegam no sepulcro e o sepulcro está vazio, e elas encontram ali o Senhor Jesus e não reconhecem, e dizem: onde puseram meu Senhor? E Jesus então se apresenta a elas: eu sou Jesus. Ide e dizer aos discípulos para permanecerem em Jerusalém, que eu me apresentarei a eles lá. Em outras vezes, quando o Senhor Jesus se apresenta aos discípulos, eles dizem: é um fantasma. Jesus já estava com o corpo modificado, transformado, e nós, quando ressuscitamos com Cristo, também temos esse corpo transformado. Não mais um corpo para o pecado, mas agora o velho homem já morreu e nós vivemos a vida de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Não somos mais pecadores, agora somos santos, separados para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque fomos santificados no sangue de Cristo. O nosso pecado foi lançado na cruz do Calvário. A palavra nos fala que Jesus cravou a cédula que era contra nós ali na cruz. De alguma maneira a nossa dívida foi rasgada, foi perdoada. Então não somos mais pecadores, somos santos na presença do Senhor. Glória a Deus. Não vivemos mais para o pecado.
Agora nós vivemos para glorificar o nome daquele que morreu por nós. Glória a Deus. Não vivemos mais para o pecado, agora nós vivemos a vida de Cristo e podemos dizer: Cristo vive em mim. Aleluia. Glória a Deus. Não estamos dizendo com isso que estamos livres de pecar. Não é isso. Não estamos dizendo isso. Mas nós estamos dizendo que nós vivemos uma vida separada por Deus para glorificar o seu nome. Uma vida diferente. Ressuscitamos transformados. Quando nós morremos com Cristo, morreu ali um velho homem. Mas quando nós ressuscitamos na ressurreição de Cristo, ressuscita também uma vida transformada. Nós tivemos um novo nascimento. Agora não mais um nascimento herdado de Adão, herdado do pecado, mas agora nós vivemos uma vida nascida do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E vivemos uma vida de santificação na presença do Senhor. Porque Cristo morreu por nós. E nós morremos com Ele. Mas Cristo ressuscitou e agora nós vivemos a vida para Deus. Não vivemos mais para o pecado. A palavra de Deus nos diz, lá no livro na carta de João, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 19. Melhor, no versículo 6 e no versículo 9. João conseguiu entender exatamente esse plano de Deus e transmitiu para nós. No versículo 6, João diz assim: qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Se nós dizemos que estamos em Cristo, nós não praticamos pecado, nós praticamos justiça. Glória a Deus. Amém. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. João ele é bem direto quando fala a respeito disso. Se nós vivemos deliberadamente no pecado, é porque nós não conhecemos a Deus. Porque nós não conhecemos o seu amor, porque nós não aceitamos que esse sacrifício que o Senhor Jesus fez, algo tão doloroso, tão caro, nós não aceitamos isso na nossa vida, se nós vivemos em pecado. No versículo 9, João vai repetir: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, em Deus. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quantas vezes nós nos colocamos como pecadores? Não porque vivemos praticando o pecado, mas porque estamos sujeitos a pecar. Enquanto nós estivermos aqui, Paulo vai nos mostrar exatamente isso lá no próprio livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 23. Paulo vem descrever a luta que é a vida humana, uma batalha constante contra o pecado. Diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui nesse plano, nesta vida terrena, nós enfrentaremos essa batalha. Aquilo que nós queremos fazer e aquilo que nós fazemos. Aquilo que o nosso conhecimento que temos em Deus nos leva a fazer e aquilo que o nosso corpo material, físico e pecaminoso quer que nós façamos. É uma batalha diária, a nossa luta contra o pecado. Que batalha contra o meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Somos miseráveis porque estamos neste corpo sujeitos ao pecado, presos debaixo da lei do pecado. Paulo vem fazer uma pergunta: quem nos livrará da lei do pecado?
Somente o Senhor Jesus pode nos libertar desta lei. Somente quando nós vivemos para Deus é que nós não pecamos, porque em nós mesmos reina a lei do pecado. Se nós formos depender da nossa força, do nosso braço para não pecar, nós estaremos perdidos, porque somente se nós estivermos em Deus, nós não pecamos. Somente se Deus habitar no nosso coração é que nós estamos livres da lei do pecado. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do pecado? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Dou graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente se nós deixarmos que o Senhor Jesus viva em nós, é que nós estaremos livres dessa lei tão dura que é a lei do pecado. O escritor de Romanos vai dizer que o pecado nos cerca bem de perto. Ele diz assim: esse pecado que nos rodeia bem de perto. Quando Deus fala lá com Caim, diz que o pecado está à porta. E nós vivemos dessa forma. Nós vivemos num corpo que herdou a natureza humana de Adão, a natureza pecaminosa. Vivemos cercados pelo pecado, mas nós damos graças a Deus, porque Jesus Cristo um dia nos libertou dessa lei. Amém. Se entregou por nós. Amém. E sofreu o castigo e a ira de Deus no nosso lugar. Hoje nós temos a liberdade de andar em justiça, de andar com Deus, de viver longe do pecado. João, lá no capítulo 5, João vai repetir que aquele que está em Cristo, ele não vive praticando o pecado. Mas também o próprio João, lá no capítulo 3, da primeira carta dele, ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura, algum dia, em alguma circunstância, nós pecarmos, nós temos um advogado. Então a palavra não está dizendo que nós estamos livres de pecar. A palavra não diz isso, mas a palavra diz que se nós algum dia pecarmos, o Senhor Jesus é o nosso advogado. Amém. Porque quando o acusador nos acusar, o nosso advogado vai mostrar as marcas das suas costas, dos açoites. Ele vai mostrar as marcas nas palmas das mãos, nos pés, a marca no seu lado, onde a lança transpassou, e diz: eu já paguei a culpa dele. Glória a Deus. O pecado já está perdoado. Não vivemos mais para o pecado, agora vivemos para glorificar o nome de Deus. Vivemos a vida para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós somos santos porque fomos santificados por esse sangue que foi derramado a nosso favor. Nós somos justificados diante de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. Então aqui não tem pecadores, aqui tem santos separados por Deus, aqueles que buscam se santificar a cada dia. A palavra de Deus diz que aquele que é sujo, sujo-se ainda, mas aquele que é santo, ele seja santificado. Meus irmãos, nós estamos num processo de santificação. Dia após dia, a palavra do Senhor vem nos santificando. Foi a oração que o Senhor Jesus fez ao Pai. O Senhor Jesus orou dizendo: Pai, santifica-os na Tua palavra. A Tua palavra é verdade. Então, dia após dia, quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, a cumprir os seus mandamentos, a andar de acordo com a palavra de Deus, nós somos santificados através dessa palavra, que é a verdade na nossa vida. Hoje nós somos santos, buscando santificação em Cristo. E a palavra de Deus diz que se nós não nos santificarmos, nós não veremos a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. Meus irmãos, que a cada dia nós possamos rejeitar mais as coisas do nosso corpo,
as coisas do nosso eu, da nossa carne, e buscar mais as coisas de Deus. Que nós possamos rejeitar essa lei que nos domina, mas viver debaixo da lei e da graça de Deus. Debaixo da lei da justiça de Deus. Hoje, mais uma vez, nós estamos diante da ceia do Senhor. Glória a Deus. Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim tome desse pão e beba desse cálice. Hoje nós estamos aqui celebrando a nossa libertação do pecado. Hoje nós estamos celebrando o sacrifício que o Senhor Jesus fez para nos tirar debaixo da lei do pecado e nos trazer para debaixo da sua graça. Amém. Glória a Deus. E não faz sentido nós celebrarmos a libertação do pecado vivendo em pecado. Hoje é o momento de nós nos santificarmos a Deus. Glória a Deus. Deixar que o Senhor venha nos sondar. Deixar que o Senhor venha nos mostrar, nos confrontar com aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, no nosso jeito de ser, no nosso eu. Nós temos que abandonar esse negócio que ele diz: eu sou assim mesmo. Não tem esse negócio de eu sou assim mesmo. Nós precisamos ser como Cristo. Sim, é verdade. Então aquilo que eu sou não importa, aquilo que eu acho, que eu penso, que eu gosto de fazer, isso não importa. Importa o que Cristo quer viver na minha vida. Amém. Eu preciso ser como Cristo foi. Então esse negócio aí, eu sou assim mesmo, isso não existe. Deixa o Senhor te confrontar com aquilo que você é. Glória a Deus. E deixa o Senhor te mudar. Porque a você que foi batizado na morte de Cristo, também você foi ressuscitado com Cristo. O velho homem ficou para trás. Aquilo que eu fazia não importa. Aquilo que eu era, Paulo vem dizer que isso é esterco diante de Deus. Aleluia. Que isso é escória, que isso não tem valor nenhum diante de Deus. O que tem valor diante de Deus é um coração quebrantado, um coração que se humilha na presença de Deus. Esse tem valor diante de Deus. A palavra fala que esse o Senhor não rejeita. Aleluia. Meus irmãos, venhamos buscar de Deus um coração quebrantado. Nós precisamos buscar isso. Nós temos que tirar esse coração duro que muitas vezes nós temos. É normal na nossa caminhada cristã nós criarmos uma capa sobre nós, uma carcaça como de tartaruga, que nada penetra. Deus está falando conosco que o nosso coração está blindado e não nos submetemos à voz de Deus, à vontade de Deus. É natural nós criarmos isso, nós nos acostumarmos em ouvir a voz de Deus e achar tudo natural. Deus falar no nosso coração, confrontar o nosso pecado e nós deixamos de lado, porque foi criada essa couraça sobre a nossa vida. Nós precisamos ter uma vida, um coração maleável, um coração que absorve a palavra de Deus. A palavra de Deus vem falar que Deus tira de nós um coração de pedra e coloca um coração de carne, aonde Deus pode escrever os seus mandamentos. Glória a Deus. Meus irmãos, deixa Deus falar com você aquilo que você precisa mudar. Não serei eu, não será ninguém que vai dizer o que você precisa mudar, mas Deus se coloca à disposição para nos mudar, para mostrar onde estamos errando. O que nós precisamos é deixar isso acontecer na nossa vida. O salmista Davi dizia assim: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Quem sabe muitas vezes nós já verificamos a nossa vida, nós já nos examinamos e chegamos à conclusão: não, está tudo certinho comigo, está tudo certo. Mas quem sabe lá no fundo tem uma coisinha esquecida. Quem sabe tem alguém que você não perdoou. Quem sabe tem alguém que você magoou e não pediu perdão. Sonda-me, ó Deus. Que essa seja a nossa oração. Porque quando Deus sonda o nosso coração,
o Espírito Santo vem nos dizer onde nós estamos errando. O Espírito Santo vem nos convencer do nosso pecado, porque nós não estamos livres de pecar. Não estamos livres. Nós vamos ver novamente João 3, no versículo 8. Primeira carta de João 3, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: quem pratica o pecado é do diabo. Meus irmãos, isso é ponto final, está definido. Quem pratica o pecado é do diabo. Não tem meio termo. Não tem eu pratico um pecadinho ou eu pratico um pecadão. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas Deus programou um meio para que nós fôssemos libertos disso. E o versículo continua dizendo: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, o Senhor Jesus, Ele só deixou a sua glória e veio a esse mundo morrer por nós, para que nós hoje fôssemos livres das obras do diabo. Glória a Deus. Só por isso. Só para te libertar e me libertar das obras do diabo que operava no meu corpo, que operava através de mim e de você. Mas para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nos colocar de pé. Louvado é o nome do Senhor. Vou convidar aqui as nossas irmãs Martinha e Rosângela. Enquanto as irmãs se aprontam, vamos deixar Deus sondar nosso coração. Vamos deixar que o Senhor Jesus Cristo desfaça as obras do diabo na nossa vida. Glória a Deus. Meus irmãos, nós somos santificados por esse sacrifício. Hoje somos santos na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E que o Senhor Jesus nos santifique dia após dia, através desse sacrifício, através desse sangue que foi derramado. Um preço tão alto foi pago para resgatar a minha vida e a sua. Aleluia, Pai. Para nos dar salvação, para nos libertar das obras do pecado, amém, meu Deus, e nos trazer para a luz, andarmos na luz, vivermos na luz, para que o sangue do Senhor Jesus nos purifique de todo pecado. Glória a Deus. Pode escrever os elementos. O Senhor Jesus, quando Ele fala lá na ceia, ali que estava preparado ali no cenáculo, o Senhor Jesus diz: desejei ardentemente convosco comer essa Páscoa. É o desejo ardente do Senhor Jesus participar conosco desta ceia, onde nós estamos aqui anunciando ao mundo que o Senhor Jesus morreu por nós e que o Senhor Jesus voltará para nos levar para si. Ali então nós cearemos com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. A ceia não é uma ceia da Igreja Bíblica Cristã. Essa ceia é do Senhor Jesus. Amém. Então, se porventura você faz parte de outra igreja e que está presente conosco e quer participar, está em comunhão com o Senhor, participe conosco. É um desejo ardente do Senhor Jesus, que nós possamos participar com Ele. Glória a Deus. Nós vamos pedir ao nosso evangelista, nosso irmão Ney, para interceder ao Senhor, para que esses elementos eles venham ser separados do uso comum
e que esses elementos sejam um fortalecimento para a nossa vida espiritual. Amém. Que a nossa esperança de que em breve o Senhor Jesus voltará por nós Glória a Deus. seja renovado na Aleluia. presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode orar. Glória a Deus. Apresente esses elementos ao Senhor. Amém. Glória a Deus, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o seu nome. Agradecendo ao Senhor, Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor deu o seu Filho por nós. Glória a Deus. Agradecemos a Cristo Jesus que Ele não se negou, Pai, à cruz, Ele se entregou por nós. E em nome de Jesus Cristo, Pai, nessa manhã, Deus, nós estamos aqui, Deus, para cumprir a tua ordem. Amém. Ó Deus, apresentamos a Ti, Deus, o pão que representa o corpo do nosso Senhor. Entregue, Deus, pelas nossas vidas. Ó Deus. O cálice, Deus, com o suco da uva, Deus, que representa, Deus, o seu sangue derramado por nós. Pedindo ao Senhor, Deus, que o Senhor tire, Pai, esses elementos do uso comum, Deus. Que seja, Deus, ó Deus, isso aqui representado, Pai, o corpo e o sangue de Jesus. Sim, meu Deus. Entregue por nós. Nós apresentamos e consagramos em eles, ó Pai, esses elementos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Glória a Deus. Fazei isso em memória de mim. Podemos participar todos juntos do pão, lembrando do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Lembrando desse corpo que foi rasgado, moído, dilacerado por nós. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Amém. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos todos juntos tomar o cálice, anunciando que o Senhor Jesus voltará. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o